Bom dia, pessoal. Um ótimo dia para todos nós, né? E um grande beijo aí para os meus príncipes e minhas princesas. Hoje nós teremos aula de português, estaremos dando continuidade à aula de ontem. E nós vamos continuar aqui na página 79, né? Na página Cri-Cri, com a leitura de uma parlenda que diz Lagarto Pintado. Você vai fazer essa leitura aí sozinho, né? Tentando para fazer a leitura sozinho. Quem não conseguir, a mamãe vai auxiliando. É importante que você leia mais de uma vez. Lagarto pintado. Quem te pintou? Foi uma criança que por aqui passou. Lagarto verde. Quem te esverdeou? Foi uma ervilha que me alimentou. Lagarto azul. Quem te azulou? Foi uma onda do mar que me molhou. Lagarto amarelo. Quem te amarelou? Foi o sol poente que me pousou. Lagarto vermelho. Quem te avermelhou? Foi um coração que por mim se apaixonou. É uma parlenda, né, de tradição popular. Lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma criança que por aqui passou. Lagarto verde, quem te esverdeou? Foi uma ervilha que me alimentou. Lagarto azul, quem te azulou? Foi uma onda do mar que me molhou. Lagarto amarelo, quem te amarelou? Foi o sol poente quem me pousou. Lagarto vermelho, quem te avermelhou? Foi o coração que por mim se apaixonou. Você vai ler o poema, depois você vai cantar, né? Depois que você conseguir fazer a leitura direitinho, você vai cantar a parlenda. E depois nós vamos aqui para a página 80, onde diz: pinte as respostas corretas. Você vai responder só pintando o desenho, né? Só pintando a resposta correta. E aí o primeiro pontinho diz assim: quem pintou o lagarto? Aí você vai lá para a primeira estrofe lá. Na primeira estrofe fala assim: lagarto pintado, quem te pintou? Quem foi que pintou o lagarto? O lagarto na primeira estrofe? Foi a criança, foi a onda, foi a ervilha, o coração ou o sol poente? Você vai pintar a resposta correta. Aí na segunda, quem esverdeou o lagarto? Quem foi que esverdeou o lagarto? Foi o menino, a criança, a onda, a ervilha, ou o coração ou o sol poente? E quem azulou o lagarto? No terceiro pontinho. Aí você vai pintar a resposta correta de quem azulou o lagarto. E por último, não. E ainda, quem amarelou o lagarto? Você vai pintar qual das 5 respostas, qual foi a que amarelou o lagarto. E por último, quem avermelhou o lagarto? Você vai e pinta. Caso você não consiga lembrar, você vai lá no textinho e vai olhar direitinho e vai pintar a resposta correta. Mas eu creio que se você ler o textinho mais de uma vez, como tia Belisa fala, você vai conseguir realizar tranquilo aqui essa tarefa. E depois nós vamos aqui para a página 81. Algumas palavras da parlenda lagarto pintado foram trocadas. Reescreva cada estrofe, trocando as palavras destacadas nos versos correspondentes. Olha só, aqui você tem o textinho, todo o textinho, né, da parlenda lagarto pintado. Só que tem um probleminha. Algumas palavrinhas, elas foram trocadas. Elas estão fora do lugar, elas estão trocadas. E você vai ter que descobrir que palavrinhas, quais eram as palavrinhas corretas nesse lugar e reescrever da forma correta. Preste bem atenção, essa tarefinha vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Porque você vai reescrever todo o texto. Vai depender um pouquinho mais de tempo e de atenção, porque você vai escrever aonde não tiver palavrinha colorida, você vai reescrever o texto da frente da mesma forma. Mas onde tiver uma palavrinha colorida, você vai ver qual era a palavrinha correta que deveria estar naquele lugar. E então você vai colocar ela, reescrever ela da forma correta. Olha só, tia Belise vai dar só um exemplo na primeira estrofe, tá certo? E vocês continuam fazendo com o resto.
Aí no início diz assim: lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma ervilha que por aqui passou. Foi uma ervilha que pintou o lagarto na primeira estrofe, lá no textinho? Foi uma ervilha que pintou o lagarto? Aí você continua na frente reescrevendo, né? Lagarto pintado, quem te pintou? Porque até aí tá tudo certo. Aí não foi uma ervilha, né? Foi uma criança. Foi uma criança que por aqui passou. Então, em vez de você escrever o nome ervilha, que está destacado aí, você vai escrever o nome criança, que é como está lá no textinho original. Então, você vai fazer isso com todas as outras estrofes, reescrevendo o texto e trocando a palavra que está no lugar errado por a palavra correta que deveria estar naquela estrofe. Na segunda estrofe diz: lagarto verde, quem te esverdeou? Foi uma onda do mar que me alimentou. Foi uma onda do mar que esverdeou o lagarto? A onda nem é verde, né? Como ela poderia esverdear o lagarto? Então, você vai ver qual era a outra palavrinha que daria certo, que encaixa corretamente nesse lugar, em vez de onda do mar. Você vai reescrever colocando a resposta correta. Façam devagar, tranquilo, observando bem, né, para não acontecer de ter erro. E não esqueçam de mandar a foto para a Tia Belisa, porque a Tia Belisa está fazendo a correção. A Tia Belisa vem acompanhando os coleguinhas, sempre que precisa, fazendo a correção necessária. Então, é bom fazer, porque às vezes acontece de passar despercebido. E agora, aqui na página 82, né? Na ponta da língua, estudo do gênero textual, parlenda. E aí nós temos pinte os textos que são parlendas. Nós falamos ontem sobre algumas características das parlendas, né? Que as parlendas, ela tem a função de entreter, a função de divertir as crianças, que na maioria das vezes, nem sempre, elas possuem rimas, mas na maioria das vezes elas são rimadas, são poemas. As parlendas também, algumas vezes elas são repetitivas, fica repetindo várias vezes. Então, nós vamos ler esses textinhos e vamos tentar identificar se ele é uma parlenda ou se não é uma parlenda. E você vai pintar aquela que for uma parlenda. Então, vamos iniciando aí no primeiro textinho. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Nós podemos observar aqui nesse textinho, né, que ele possui rima, né, jacarandá, tindolalá, ele possui rima. Ele também é uma música, né, ó, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. É uma musiquinha usada para divertir, usada para as crianças brincar. Então, ela se encaixa nas características da parlenda. Será que esse textinho aí é uma parlenda? Você vai ver o que a Tia Belisa falou anteriormente sobre a parlenda, vai ver se ele é uma parlenda e você vai colorir. Se não, você não pinta. No segundo textinho diz assim: o limão é um fruto cítrico, produzido pelo limoeiro, uma árvore perene de pequeno porte. Será que esse texto aqui, ele se encaixa nas características da parlenda? Tia Belisa vai ler outra vez, olha só. O limão é um fruto cítrico produzido pelo limoeiro, uma árvore perene de pequeno porte. Esse textinho aqui, ele é um textinho informativo. Esse textinho, ele tá dando as características, ele tá falando sobre o limão, ele está falando, informando, né? Explicando o que é o limão. Vamos para o outro textinho. Diz assim: a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que ela sobe em um pezinho de limão?
Então, e esse textinho? Será que ele é uma parlenda? Ele é uma musiquinha? Ele é usado para entreter, para divertir, para brincar? Ele possui rimas, né? Algumas características, você vai ver, você acredita que esse textinho aí, ele é uma parlenda. Então, se ele for uma parlenda, você vai colorir. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Já usamos muito, muito essa musiquinha nas nossas brincadeiras, não é verdade? Agora aí tem outro textinho que diz assim: lave 2 limões e corte em 4 partes. Junte a 1 litro de água. Coloque 5 colheres de açúcar. Bata tudo no liquidificador. Coe e sirva em seguida. E esse textinho, será que ele é? Será que ele é uma parlenda? Será que ele é usado para divertir, para brincar? Será que ele possui rimas? O que se trata esse textinho aqui? Lave 2 limões e corte em 4 partes. Junte a 1 litro de água. Coloque 5 colheres de açúcar. Bata tudo no liquidificador. Coe e sirva em seguida. Esse textinho aqui, ele se trata de uma receita, né? Esse textinho aí, ele é uma receita. E por último, tem outro textinho que diz: o limão entrou na roda, ele vai de mão em mão. Ele vai, ele vem, vai passando, mas não vem na minha mão. Aqui é outra musiquinha, né? Outro usado para brincadeira, aquela brincadeira que vai passando, que pode ser uma bola, pode ser a caixinha de texto, pode ser qualquer outro objeto que faça a vez do limão, que vai passando de mão em mão. É usado para fazer essa brincadeira. E aí, o que você acha? Esse textinho aqui é uma parlenda? Se você acha que ele é uma parlenda, você vai pintar. Responde, tira a foto e manda para tia Belisa, para a gente poder fazer a correção. Aí no 2 diz assim: os textos pintados por você servem para os textos, somente os textos que você pintou nessa atividade anterior, na 1. Você lembra quais eram os que você ia pintar? Você ia pintar somente os textos que fossem parlendas. Então, esses textos que você pintou da atividade 1, eles servem para ensinar uma receita, explicar o que é limão ou brincar com as palavras. Entenda, nesses textinhos você encontrou textos, né, que ensinam uma receita, você encontrou texto que explica o que é um limão e você encontrou texto de brincar com as palavras, mas você vai marcar apenas os que você pintou na atividade. Então, se você marca os que você pintou era os que ensinavam uma receita, você vai marcar esse. Se os que você pintou era explicar o que era o limão, você marca. E se o que você pintou servia para brincar com as palavras, você vai marcar. E na questão número 3 diz: leia a parlenda a seguir com os versos fora do lugar. Então, vamos ver, né? A parlenda, ela está com os versos fora do lugar. A cobra não tem mão, como é que ela sobe? A cobra não tem pé em um pezinho de limão. Escrito dessa forma, o texto apresenta rimas que obedeçam a um ritmo, ou seja, da forma que está escrito aí em cima. O texto tem rimas, você consegue falar ele, você consegue identificar as rimas aí nesse textinho dessa forma que ele está. A cobra não tem mão, como é que ela sobe? A cobra não tem pé em um pezinho de limão. Se sim, você vai marcar sim. Se não, você vai marcar não. Lembra que você vai observar se essas rimas, né, elas estão obedecendo a um ritmo. E no 4 diz: reescreva o texto da cobra de modo que possa ser lido de um jeito cadenciado e facilite a memorização.
para ser repetido em brincadeiras. Ou seja, da forma que está, não dá para ele ser repetido, para ele ser cantado em uma brincadeira, nas nossas brincadeiras, né? Da forma que ele está escrito aqui. Mas você vai reescrever ele da forma correta. Vai escrever toda essa parlenda lá, aqui no número 4, nas linhas, né? Obedecendo a forma correta. Que lá está, a cobra não tem mão, como é que ela sobe? A cobra não tem pé e um pezinho de limão. Mas como é a forma correta? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Você vai agora escrever nessa parlenda aí do jeito correto. E para finalizarmos hoje, temos aí a questão número 5. Ligue cada parlenda à imagem correspondente. Olha só, que legal. Aí você vai observar as imagens, né? Observa bem antes as imagens. E você vai lendo a parlenda. São parlendas pequenininhas que vai dar para todos vocês fazer a leitura sozinho, identificar sozinho, ligar, depois mostra só a mamãe para ela conferir. Então vamos lá, o primeiro textinho diz: galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Qual é das imagens que representa essa parlenda? Você vai ligar, né? Fazer a correspondência, ligando o textinho para o desenho. O segundo textinho diz: meio-dia, macaca assobia, panela no fogo, barriga vazia. E aí, qual dos desenhos vai corresponder a essa parlenda? Você vai observar bem e vai ligar. E por último, diz: a casinha da vovó é coberta de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, você vai procurar o desenho que corresponde e vai ligar. E aí embaixo, aqui embaixo, né, tem falando sobre o que é parlenda. Parlenda, tipo de texto recitado em brincadeiras de criança. As parlendas são usadas por adultos também para ninar, entreter e distrair as crianças. Geralmente são ensinadas de forma oral. Nem sempre são rimadas, mas com seu ritmo repetitivo serve na maioria das vezes como uma diversão. Então, é o que tia falou, né? Que as parlendas, elas são textos recitados em brincadeiras de criança, que alguns adultos usam para divertir e entreter as crianças, e que também nem sempre elas são rimadas. Algumas vezes elas são rimadas, outras vezes elas são repetitivas os seus versos. E por hoje é só. Um grande beijão para todos. Se tá com saudade, fica com Deus e até amanhã.